Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, vamos para o terceiro vídeo. Aonde foi a potência do amplificador? Pessoal, eu fiz essa playlist aqui para dar uma dica para vocês sobre alto-falante, principalmente. Isso eu não estou levando em consideração a caixa de som, a acústica da caixa de som, porque a gente sabe que, a depender da caixa de som, você tem melhorias na parte de distribuição da potência do alto-falante. Ok? Então você tem caixas aí que tem um ganho maior do que determinadas caixas. Temos as caixas de som plana, que nós não vamos entrar nesse assunto. E cada caixa de som tem sua finalidade. Não adianta você pegar uma caixa que foi preparada para ambientes fechados, uma caixa plana, e coloca ela para ser uma caixa de som para fazer som de banda. Não vai funcionar corretamente, ok? Vai até tocar, mas eu garanto que o público não vai gostar do som. Então, no primeiro vídeo, nós falamos sobre a parte da potência em si do amplificador, falamos sobre a potência real, né, que o amplificador joga para fora, potência elétrica. Falamos da potência do alto-falante, que é o aproveitamento da potência injetada pelo amplificador no alto-falante. E analisamos a parte de potência acústica, ok? Então o primeiro vídeo foi bem esclarecedor em relação a isso. Eu procurei ao máximo, de uma forma bem sucinta, explicar para vocês. Abordamos também como é feita a distribuição da energia dentro do amplificador até chegar à caixa de som, princípio de operação, medição de pressão sonora. Analisamos aqui as impedâncias, ok? Vídeo 2, que é a relação entre as potências, relação do potência elétrica, potência do alto-falante e a parte de potência do pressão sonora. Então tá aí, fizemos uma relação bem explicativa, vídeo 2. Falamos sobre o sistema SPL, que é como a gente analisa Sound Pressure Level, que é nível de pressão sonora. Colocamos os sistemas de alto-falantes dentro das suas frequências, para que a gente possa escolher os alto-falantes corretamente. Falamos sobre a associação, série paralelo, misto, qual ganho que a gente tem, tudo no vídeo 2. No vídeo 2 também falamos sobre os alto-falantes ligados em amplificadores classe D, onde você analisa o rendimento do amplificador versus a potência sonora efetiva, mostrando para você qual é o espectro de frequência de um amplificador classe D. E hoje nós vamos falar sobre a parte de PA, tá gente? Que é uma associação de alto-falantes de potência menor, que vai dar refletidamente uma potência sonora maior do que você utilizar poucas unidades. Então o sistema de PA, gente, vem sendo utilizado aí desde que a sonorização é feita. Antigamente usava-se cornetas, os alto-falantes ainda meio precários, mas é o que tinha na época. Mas a associação desses alto-falantes sempre eram muito bem-vindas para você ter a pressão sonora conivente com o som que você está fazendo. Então você observa que sonorização de 70, 80 e 90 vai diferenciando o tipo de caixa de som, a potência do alto-falante, a potência dos amplificadores. O mercado dita regras, ou seja, os fabricantes fazem amplificadores cada vez mais potentes. Por sua vez, os fabricantes dos alto-falantes, para acompanhar os amplificadores, aumentam a potência elétrica dos seus alto-falantes. E lembrando que às vezes um alto-falante de 100 watts tem a mesma potência sonora do que um de 1000 watts, observando as dimensões em polegadas do alto-falante. Então vou dar um exemplo nesse esqueminha aqui, um esquema bem simples. No primeiro caso aqui, a nossa direita,
Nós temos aqui um cliente que comprou 2 alto-falantes de 500 watts, 8 ohms, e fez uma ligação em paralelo. Então, com isso, ele diminuiu a impedância de 4 ohms, e ficou com a potência elétrica de 1000 watts RMS em cima dos alto-falantes. Então ele vai comprar aqui, vai gastar um amplificador de 1000 watts, que vai gastar aí uns R$2.000. Vai comprar 2 alto-falantes de 500 watts, aí vai pagar R$500 em cada um, mais 1000 watts, dá R$3.000 aí o investimento dele no sistema de alto-falantes e amplificador. Então ele vai ter aí com esse arranjo, ele vai ter uma potência elétrica de 1000 watts RMS e vai ter uma potência sonora de 100 watts em carga de 4 ohms, ok? Neste outro caso aqui, o outro cliente comprou 16 alto-falantes de 250 watts RMS com impedância de 8 ohms e ligou nesse arranjo aí, nessa matriz de 4x4, ou seja, eu tenho aqui nessa coluna 4 alto-falantes ligados em série, que dá uma impedância de 32 ohms. Então cada coluna dessa tem impedância de 32 ohms. Ligando essas colunas em paralelo, nós vamos ter aí uma impedância de 8 ohms. Então aqui equivale a ter 16 alto-falantes, ok, com a potência elétrica de 1000 watts, ok? Porque aqui a gente só faz manter a potência vezes a quantidade de alto-falantes. Ou seja, se eu estivesse ligando 4 alto-falantes de 8 ohms em paralelo, eu teria 2 ohms, com 2 aqui 4, com 2 aqui 6, com 2 aqui 8. Então eu tenho aí um arranjo de 8 ohms. A potência resultante desse sistema é uma potência elétrica de 1000 watts RMS em 8 ohms. Então vamos supor que ele comprou um amplificador com 1000 watts em carga de 8 ohms. Porém, esse amplificador ele pode ser ligado em 4 ohms. Então eu posso ligar aqui em 2 conjuntos desses, ok? E ter o dobro da potência sonora que eu tenho aqui. No caso, a minha potência sonora calculada é de 400 watts RMS. Ou seja, eu estou utilizando mais alto-falantes, ou seja, 16 alto-falantes, e aqui eu só estou usando 2. Então o mesmo amplificador que vai ser utilizado para arrastar essas duas bocas aqui, esses 2 alto-falantes, vai arrastar 32 alto-falantes. É possível arrastar até 32 alto-falantes. Então eu vou ter aqui uma potência ligando esses 32 alto-falantes, direito e esquerdo. Vou ter uma potência sonora de 800 watts em carga de 8 ohms. Ou seja, os meus alto-falantes vão trabalhar folgados, a impedância dele de 8 ohms, não vai aquecer muito o do amplificador, que vai trabalhar com a impedância dentro do 8 ohms, e eu vou ter um rendimento maior. Em compensação, o primeiro cliente que adquiriu um amplificador, ele vai ter uma potência sonora apenas de 100 watts RMS. Então, gente, isso aqui é a prova que às vezes você associando alto-falantes de menor potência elétrica, porque você vai entender que um alto-falante aqui, ó, vamos supor que esse alto-falante aqui seja de 12 polegadas, esse aqui de 12 polegadas, a pressão sonora dele é a mesma.
E isso levando em consideração que são caixas similares. Só que aqui eu vou ter uma caixa, vamos supor que eu tenho 2 alto-falantes por caixa de som. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas. Então eu vou ter uma pressão acústica bem maior do que somente uma caixa de som. Ok, pessoal? Então, estamos entendidos. Isso aqui era para ter colocado no vídeo 2. O nosso vídeo 3, o tema, que eu vou explanar agora com maior clareza, é sobre os filtros. Por que que a gente tem que utilizar filtros? O que isso faz com o amplificador? E qual o melhor tipo de filtro que a gente pode adicionar no nosso sistema? O sistema na saída ou na entrada do amplificador. Então vamos lá elucidar essas informações. Então primeiro a gente precisa entender que são filtros, ok? Então em áudio nós utilizamos os famosos crossovers, que tem o crossover ativo, que fica antes do amplificador, e temos o crossover passivo, que normalmente fica dentro das caixas de som, ok? Então esses dois tipos de filtros, eles fazem com que ocorra uma relação entre uma banda de frequências em relação a todo o espectro. Eu quero dizer o seguinte, que eles vão retirar frequências determinadas onde aquele alto-falante não trabalha. Então, dando exemplo, você pega um tweeter que ele reproduz, é um transdutor que reproduz sons agudos, e coloca um filtro para evitar que passe o som grave. Aí você pergunta, mas a tweeter vai amplificar o som grave? Ela vai até tentar e vai queimar, porque o alto-falante, o transdutor, não foi feito para ressonar com frequências baixas. Já o woofer, que é um alto-falante de sons graves, se você colocar uma frequência muito alta, o indutor da bobina vai funcionar como um filtro e vai começar a aquecer por sons agudos. Então o interessante é você adicionar os tais filtros crossover, ok? Quais são os tipos de filtros que a gente tem no mercado? Já falei que temos os filtros passivos e os ativos. Os filtros passivos, eles não precisam de uma alimentação para funcionar. Ele funciona com a alimentação do próprio áudio. Não precisa ter uma segunda alimentação. Já os filtros ativos precisam ter uma fonte de alimentação para eles funcionarem. Em compensação, você consegue ter uma eficiência e uma eficácia maior nesses filtros. Vamos conhecer agora os 3 tipos de filtros básicos utilizados com áudio. Temos o passa-baixa, onde só permite passar as frequências de baixa frequência do som grave. Temos os circuitos passa-faixa, só permite passar faixa de frequência, ou seja, só médios. E o passa-alta, aquele que bloqueia tanto os médios como os graves, só permite passar o som de frequência mais alta, no caso, os agudos. Então, a representação gráfica dos filtros. Gente, filtro é complexo, ok? Porque você trata com elementos que a gente chama de elementos reativos, e com isso a gente tem que ter um critério mais específico para cada. Os filtros também, ele tem filtro de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Isso quer dizer o seguinte, que você tem filtros com as curvas mais fechadas, ou seja, você consegue um fechamento
da largura de banda diferente. Olha, como se tivesse uma curva dessa aqui, ó, vou tentar passar para vocês, mais íngreme, ok? Que são os filtros de, tá aqui o filtro de 3, aqui de 6 e aqui de 12 dB, só para ilustrar. Então, os filtros eles servem para sonorização, assim como os transistores de saída servem para os amplificadores. O que eu quero dizer é o seguinte: um som profissional, por mais uma banda de amplificador alta, ou seja, ele vai de 20 a 20, mas tem que ter existência do filtro. O filtro vai proteger o amplificador contra aquecimento. Porque se você pegar um amplificador que só reproduz som grave e mandar para um transdutor agudo, você vai queimar as duas peças aí, ok? Com o tempo, o mais resistente vai durar mais. Vamos falar agora dos famosos crossover de 2 vias, 3 vias, 4 vias, 5 vias. Vocês viram que os filtros, eles tendem a equalizar o tipo de frequência que passa para o alto-falante. Então, vamos entender aqui, ó. Um filtro ativo, onde você tem 3 cortes definidos com uma curva de 6 dB. Então provavelmente a gente deve ter um filtro de segunda ordem, só que a potência que você vai trabalhar nesse setor, a potência elétrica, é infinitamente menor do que utilizar esse tipo de filtro, que é o filtro passivo colocado dentro das caixas de som. Não que esse filtro seja ruim. O que facilita é a destinação da sonorização. Vou dar um exemplo: uma caixa de som, que você compra uma caixa de 3 vias para colocar na sua residência, é muito mais negócio você ter um filtro passivo, porque você não vai ter potências altas para sonorizar sua casa, não precisa. Então com isso aqui um filtro desse vai te satisfazer. E já para sonorização profissional, onde você atinge potências sonoras altas, você precisa definir a frequência de corte de cada alto-falante para que você tenha um melhor rendimento e com isso você aplicar melhor seu sistema de som. E um detalhe importante, tá, gente? Os filtros crossover ativos, por trabalhar com a energia menor, no caso de tratar, os filtros são menores, permite que você coloque os filtros digitais, né, com o DSP, que é o processador de sinal, e temos também os filtros analógicos com os operacionais. Então cada operacional internamente vai fazer sua função de corte, permite você fazer ajustes também no corte de frequência, permite você fazer a calibração de nível, o dosamento de sinal para cada amplificador. O que encarece nesse sistema é que você precisar de 3 amplificadores, 4 amplificadores distintos para cada sistema de alto-falante em cada banda de frequência do seu sistema. Um detalhe que para uma sonorização de banda, né, de uso externo profissional, esse sistema se torna mais barato, porque se você for trabalhar com o sistema de crossover passivo para cada caixa de som, você vai ter, além do peso maior, né, das caixas de som, você vai ter o problema de não controlar as bandas, as frequências que às vezes é necessário fazer no sistema de som profissional. Ok, gente? Então, o que eu quero passar para vocês é que existe alguns critérios técnicos que às vezes a gente não fala, principalmente quando a gente produz amplificadores,
onde a gente utiliza técnicas, mas não se preocupa com a fonte sonora nem com as caixas de som que a gente vai utilizar. Então hoje eu tenho uma nitidez em relação a esse tipo de estudo que tem que ser feito em paralelo com o desenvolvimento de amplificadores, porque não adianta você ter amplificadores de grande potência e utilizar filtros passivos, ok? Isso aqui vai se tornar desperdício de energia e de dinheiro, porque você vai ter que queimar uma energia muito maior para atingir o mesmo objetivo. Então, a engenharia acústica, ela serve para nos passar essas informações, onde deve ser levado em consideração também o local onde está sendo instalado, o nível de reflexão sonora. Então isso aqui é um mundo muito amplo, existe vários outros tipos de estudos a serem feitos. Então o amplificador que nós produzimos aqui na PWT, a gente produz para caixas de som de pequena potência, ou seja, até 300, 400 watts, mas o som que a gente tenta colocar para vocês é um som de alta qualidade. Então não adianta você comprar um alto-falante, comprar um AX300 e for ligar uma caixa de som pequena com os alto-falantes potentes de 1000 watts, não vai adiantar de nada. Então eu prefiro que você adquira um Classic 20, que é um amplificador de 100 watts, e trabalhe aí com dois alto-falantes de 12 polegadas, de 150 watts cada um, e você vai ter um som magnífico, economizando dinheiro, economizando energia e economizando a sua paciência, tá? Então uma das vertentes que eu sempre venho trazendo para vocês é que se você não estuda, se você não se planeja, por consequência você vai desperdiçar muito dinheiro. Então é por isso que os mercados hoje estão vendendo amplificadores de 10.000 watts. Imagine, um amplificador de 10.000 watts dentro de um veículo. Então vocês já entendem aí o que deve acontecer com boa parte da energia produzida por esse amplificador, né? Então a intenção dessa playlist foi esclarecer para vocês que não adianta você ter um alto-falante potente com uma eficiência reduzidíssima. Então é melhor você ter vários alto-falantes, ter um sistema de som com maior compressão acústica, para você ter uma qualidade e não gastar dinheiro com potência, tá gente? Então, quando você for comprar seu sistema sonoro, você tem que imaginar o tamanho da sua sala, o som que você quer ouvir, o sistema que você quer montar e começar a planejar a sua compra de equipamentos e insumos baseado na sua necessidade e também nas características do local onde você vai querer sonorizar, ok, gente? Então é melhor você ter um equilíbrio, ter informação e com isso ter um sistema mais eficaz aí, tá? Então é isso aí, pessoal, um abraço, muito obrigado quem acompanhou essa playlist. É uma playlist que você tem que ouvi-la realmente, né, nos nossos vídeos e assistir, e com isso você vai ter um pouquinho de conhecimento para escolher seu sistema de som, tá? Para as pessoas que já conhecem, não vai fazer muita diferença. Mas é isso aí, pessoal. Aquele abraço, até a próxima e fique ligado aí que no final do ano aí a gente vai ter um sorteio massa para vocês, tá? Tanto no canal do Luiz Coelho, como lá no canal da Powertronic IND. Se você não for inscrito, corra lá, se inscreva, vídeos exclusivos sobre potência. E vamos ter também algumas playlists destinadas a som profissional. Ok, pessoal? Por enquanto eu fico por aqui. Aquele abraço a todos vocês.